Olá! Ei, Lília! Desculpa o atraso, gente, Tudo tô bem? entendendo. Tudo bem, e vocês? Ué, gente, eu não tô te escutando não, Lília. Ixi, Não? meu Deus, já sei o que é. Peraí. Não, sou eu. Ah. É que eu tenho o microfone, mas tinha que ligar o microfone junto da câmera. Mas aqui. O meu computador que tá assim, eu não consigo fazer live, não consigo fazer vídeo, nenhum computador. Que não funciona o áudio, que eu não sei o que tá acontecendo. Não, agora deu certo. Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Ai, que delícia, mais uma live. Delícia, né? Nossa Senhora, que bom. Eu agradeço Ei, o convite. gente. Ai, sempre, né? De preferência, pelo menos as duas, uma vez por semana, né? Rodolfo, Ou de 15 em 15 dias, Marinalva. né? Hã? Ou de 15 em 15 dias. Se o pessoal, pro É. pessoal não cansar, porque tem live demais aí. Mas Bastante. o tema sendo bom, né? Acho que nunca é demais. Ei, gente, boa noite, boa noite. Queria agradecer a presença de vocês. Eu tô com esse projeto, chamei a Vivi novamente, porque A minha irmã ela, tá na ó, maternidade, que vendo a gente. lindo, é mesmo, Gente, dá eu tive a parabéns, notícia, porque parabéns. nasceu hoje minha Muita sobrinha saúde. maravilhosa, Liz. Que delícia. Muito amor para vocês, muita sabedoria, muita paz, tranquilidade. Obrigada. Então esse projeto é um projeto novo, né? Nós fizemos uma live há umas semanas atrás, foi muito boa. Minha sogra até me falou, não, Lília, você fez uma live, eu não pude nem assistir. Eu falei, não, então assiste hoje para você entender melhor sobre constelação, porque ela morre de curiosidade para saber. E ela não pôde assistir, a live não ficou gravada, então eu vou deixar aqui para vocês, essa live vai ser gravada, vocês vão poder assistir no YouTube, no meu YouTube, que é Psicologia e Coaching Lília Mara, e no Instagram da Vivi, que vai ficar salvo no Instagram dela, no post, lá no... como é que é o nome? @VN Constelar. Isto. Então vocês podem assistir, vai ficar salvo para vocês conhecerem um pouco sobre o nosso trabalho, sobre a constelação. E esse projeto é um projeto chamado Uma Conversa Terapêutica. Eu estou conversando com pessoas maravilhosas, especiais, que eu admiro, que eu trabalho junto com elas, para que esse momento, né, de quarentena, as pessoas se sintam acolhidas, informadas. E é uma conversa, um bate-papo muito leve, né, Vivi? Nós vamos ter um roteiro aí para dar prosseguimento para as próximas lives, mas é muito leve, é muito gostoso, vocês podem fazer perguntas e é terapêutico, né? Toda vez que a gente vê uma conversa, que a gente se identifica, que passa informação e que é verdadeira, cheia de emoção e de troca, que a gente fala da gente, da nossa experiência também, então é uma conversa totalmente terapêutica. Então eu gostaria de convidar vocês para ver as outras lives, viu? E a Lília muito obrigada, é muito maravilhosa. Todos chamam a Lília Mara, né? A Lília Mara é maravilhosa. Ai, adoro. Tanto que eu coloquei na minha menina Mara também. Mara. Adoro esse Mara. Vivi, hoje a gente estava programando falar sobre qual que é o nosso lugar, né, na família. E eu gostaria, né, antes da gente falar exatamente desta parte, eu gostaria que você desse uma introdução. Algumas pessoas aí já assistiram a live, já te conhecem, já conhecem o seu trabalho, mas muitas estão tendo a oportunidade e vão ver, né, depois que a gente gravar. Então eu acho muito gostoso a gente poder falar um pouquinho sobre a constelação familiar e o trabalho que a gente exerce também, para depois pontuar o lugar. Sim. Por favor. Então, boa noite a todos. Meu nome é Viviane Nascimento, eu sou psicóloga e consteladora sistêmica familiar. Eu me formei há 4 anos na constelação, né? E como psicóloga faz 14 anos já. E aí, quando eu conheci a constelação fez uma transformação tão grande na minha vida que também transformou os meus atendimentos, né? Hoje eu não consigo mais atender da forma que eu atendia sem pensar nas leis sistêmicas, que são as leis que se baseiam na constelação.
Sim, não só nos meus atendimentos terapêuticos, como também na minha vida, né? Eu falo que a constelação, ela é uma, como diz, uma filosofia de vida. Ela não é uma teoria que faz muito sentido quando a gente escuta sobre a constelação. Então a gente pode levar ela para todas as nossas relações, para tudo na nossa vida, para todos os nossos relacionamentos na vida. Não só com a família, né? Porque tudo é sistêmico, né? Se você trabalha numa empresa, lá é sistêmico também. São várias pessoas, né? Tem ordem, tem hierarquia, tem tudo isso. Então, para funcionar, né? Ela serve para qualquer área da nossa vida. Inclusive o nosso corpo. O nosso corpo é sistêmico, né? Tem uma parte que funciona. Se uma parte não funciona, fica em desequilíbrio o nosso corpo. Então, sobrecarrega a outra. Equilibrado. Então, eu vou falar um pouquinho da constelação. E aí, como eu combinei com a Lilian, hoje a gente vai falar sobre uma lei em específico. São 3 leis que se baseiam na constelação. Eu vou dar uma introdução do que é a constelação, de como eu falo, né, nos nossos atendimentos. E hoje nós vamos dar mais ênfase em uma lei, depois nós vamos fazer outra live para falar da outra lei e depois de outra live para outra lei. Então, a constelação, ela foi criada por um alemão chamado Bert Hellinger. E esse alemão, ele estudou teologia, filosofia, e ele era padre, e ele viveu por um tempo... Oi, Lúcia! E ele viveu por um tempo, ele era alemão, perdi, fui dar oi, não posso dar oi agora, gente. Eu parei de dar oi, que eu tava parando toda hora. Eu perco o fio da meada. Só o coraçãozinho assim. Então, aí esse alemão, ele viveu um tempo, ele era alemão, e ele foi como missionário para uma tribo Zulu africana. Chegando lá, ele começou a observar como eles viviam entre si. E ele percebeu que era a tribo era muito harmônica, e cada um tinha a sua função, era muito bem dividido, cada um já sabia o seu papel, não era necessário ficar falando o que eles precisavam fazer, cada um já sabia o que fazer e funcionava muito perfeitamente. E eles reverenciavam muito a ancestralidade deles, né? Eles, por exemplo, se eles quisessem saber alguma coisa, tomar alguma decisão, eles iam perguntar à pessoa mais velha da tribo. Por quê? Porque no entendimento deles, como aquela pessoa conseguiu sobreviver, ela era a mais sábia, né? Porque na África, ali na tribo, se você sai sozinho, se você, né, não consegue sobreviver ali, é muito fácil, porque os animais ali estão à solta, né? Então precisa também, é necessário, devido a isso, viver num clã, né? Também. E por isso eles formam um clã. E cada um precisa ter a sua função. Por exemplo, a pessoa, um dos integrantes os integrantes que mais caçam, eles merecem receber o melhor pedaço da carne. Por quê? Porque eles têm que ter energia para da próxima vez ele fazer de novo. Então, é tudo muito organizado, tudo muito equilibrado. E ele começou a observar isso, e por lá ele permaneceu por 16 anos. E ele percebeu, por exemplo, se alguém fizesse algo de errado na tribo, ao invés deles excluírem a pessoa da tribo, eles faziam um círculo com todos os integrantes da tribo, e eles iam dizendo, e todos os integrantes iam dizendo para aquele que cometeu o delito todas as coisas boas que ele tinha feito. Mas não só ele, como também os pais dele, os avós, os bisavós, os tataravós. E isso era uma prática curativa. É como se a pessoa voltasse pro lugar dela. Ai, é lindo, né? Não me canso de escutar essa história. Então, Bert Hellinger, depois dos 16 anos, ele voltou para a Alemanha e resolveu estudar psicologia. E estudando a psicologia, quando ele chegou nos atendimentos terapêuticos, ele percebeu que chegava uma hora no atendimento que ele não conseguia ir além com o cliente, que ele não conseguia chegar naquilo que estava inconsciente do cliente. Então ele começou a ter uma necessidade de buscar ferramentas terapêuticas
com o intuito de acessar esse inconsciente, que é o que a constelação faz. Então ele foi para várias vertentes na psicologia. Não vou citar aqui para não ficar grande demais. Então ele foi para várias vertentes na psicologia até que ele encontrou a constelação. Porque a constelação, como técnica, não foi criada por Bert Hellinger. Ele apenas desenvolveu teoricamente e aí se apropriou, porque na verdade era só... eles usavam as pessoas como representantes do sistema familiar e entendiam, e as pessoas representavam iguais ao pai, à mãe, às outras pessoas, e Bert Hellinger atuou como representante e falou: meu Deus, isso é muito incrível. E aí Bert Hellinger adotou essa técnica para ele e começou a desenvolver a partir de experimento. Ele ia e começava a fazer grupos, ia fazendo, ia observando. Tanto é que os livros dele são um pouco difíceis de ler, porque eles vão para muito, mesmo na prática da constelação. Ele foi vivenciando ali, né? Foi as vivências, porque ele falava assim: eu não vou escrever, se vocês quiserem assistir e dizer o que se passou ali na constelação, podem fazer assim, mas eu não vou fazer um livro cartesianamente falando capítulo 2, o que é depressão. Não vou, não é, justamente porque a constelação ela também baseia-se no fenômeno, né? Eu só vou saber o que vai acontecer, o que acontece na sua família colocando a sua constelação. Porque a mesma sintoma em uma família pode ter causas diferentes, né? Causas inconscientes diferentes. Então, a partir daí, ele foi desenvolvendo. E aí, ele percebeu que existem 3 leis que regem o nosso sistema familiar. Independente da gente acreditar nessas leis ou não, elas atuam no nosso sistema familiar. Então... e ele chamou essas leis de ordens do amor, porque ele diz assim: tudo que a gente faz é por amor. Todas as nossas ações são baseadas no amor, mesmo as mais cruéis. Aí assim, ele também é bem, como é que eu vou dizer, bem polêmico às vezes, né? O assunto da constelação às vezes é até polêmico, dele falar assim: até um assassino ele age por amor. Porque é por causa da história anterior ali. Às vezes ele, honrando um ancestral, ele precisa tirar a vida de alguém. Então ele fala que tudo se baseia no amor. E por isso ele deu o nome das leis de ordens do amor. Por que ele colocou ordens? Por que ele colocou o nome como ordens? Porque como as coisas que a gente faz são por amor, às vezes a gente faz pelo amor cego. Às vezes, por amor, a gente faz algo de errado para repetir um padrão. A gente acaba repetindo um padrão que aconteceu com todos lá da família. Por exemplo, a avó foi traída, a filha foi traída, e a mãe foi traída e a filha foi traída. Então, você vai repetir um padrão por amor. Você não quer aquilo para você conscientemente, mas inconscientemente você vai lá e faz igualzinho. E quanto mais você julga, mais acontece a mesma coisa com você. Então, então ele falou isso. Então, assim, isso é um amor cego. É um amor que faz as coisas inconscientemente. O amor que vê, ele olha para os pais, olha para os avós e fala: eu peço licença para fazer um pouquinho diferente de vocês. E aí a gente deixa aquilo com os antepassados e pode fazer o amor que vê. Então, ao contrário de eu repetir a história de vocês, eu peço licença para eu fazer diferente, porque vocês já sofreram o suficiente. Então, tudo tem que estar em ordem. Antes do amor vem a ordem. Se tudo estiver em desordem, não adianta nada o amor. Então, o amor só flui quando tudo está em ordem. Então, por isso que chama ordens do amor. Aí eu vou falar das três ordens. Meu telefone tá tocando, tá aparecendo aí? Não. Então tá. Aí eu vou falar das 3 ordens. Eu não sei bloquear isso também, não. A primeira ordem é a lei do pertencimento. Que ela fala que todos têm o direito de pertencer.
E ninguém pode ser excluído do nosso sistema. Quando existe uma exclusão no nosso sistema, vem outros descendentes representando esse excluído. Eu vou falar só assim hoje, porque hoje eu vou falar da hierarquia. Então eu vou falar as três resumidamente, e aí a gente vai desenvolver a hierarquia aqui. Porque né, o tema é o seu lugar no sistema familiar. Então, primeira lei do pertencimento, que fala... todos têm que pertencer ao nosso sistema, ninguém pode ser excluído. Se existir uma exclusão no nosso sistema, virão outros descendentes representando esse excluído. Segunda lei da hierarquia. Essa lei, ela fala que cada um tem o seu lugar no sistema. E aí, ela usa ordens, né? Então, assim, quem chegou primeiro no sistema tem precedência. Então, por exemplo, os nossos avós são os maiores que os nossos pais, que são maiores que a gente. Nós só somos maiores que os nossos filhos. Entre os irmãos, também tem um nível hierárquico. O primeiro filho é um pouquinho maior do que o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Quando que acontece o desrespeito à hierarquia e aí Bert Hellinger fala que quando a gente está fora do lugar, quando a gente desrespeita todas essas leis, ou uma, ou duas, ou todas, a gente se emaranha. Ele usa esse termo. Emaranha é como se a gente embolasse ali no nosso sistema familiar. Então, quando a gente desrespeita, por exemplo, a ordem entre os irmãos, ontem mesmo eu fiz uma constelação que era exatamente a filha mais nova tomando conta da família inteira. Né? Eu não posso falar o nome dela, não. Já ia falar. Mas ela não liga, não. Ela sabe. Ela já é cliente antiga. Então, o que acontece? Qual que é a ordem? O mais velho é um pouco maior do que o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Então, esse filho aqui, o último, porque ele recebeu do pai dele, da mãe dele, do primeiro filho, do segundo, terceiro, quarto e o quinto, né, e ele é o quinto, ele se sente, ele recebeu muito, então ele fica em dívida ali, inconscientemente ele se sente endividado. E o que ele quer fazer? Ele quer ajudar a resolver a vida de todos os irmãos. E aí, ao invés dele olhar para a própria vida, ele olha para a vida, ele quer resolver a vida da família dele. Então ele cuida da vida do primeiro, do segundo, terceiro, do quarto e dos pais. E isso é uma inversão de hierarquia, né? Você está desrespeitando a hierarquia, porque você não está no seu lugar. E aí, o que ele faz? Ele não vive a vida dele, ele está olhando para o sistema familiar dele, ele não está olhando para a vida dele. Como que quando você está respeitando essa lei? É quando você recebe tudo aquilo que você ganhou, recebeu dos seus pais, e aí você devolve para a vida. Como que você devolve para a vida? Doando, né? Assim, você recebeu tudo ali, você vai para o mundo, vai trabalhar, forma sua família, vive a vida da maneira mais plena possível. Claro que você pode ajudar a sua família, só tô falando assim, você não pode se julgar que você que sabe o que é melhor para todo mundo da sua família. Você é o menor de todos ali. Você não pode. Nós vamos dar exemplo. Hoje é exatamente para isso que vocês conseguirem. Eu até chamei a Vivi exatamente por isso, assim, que às vezes as pessoas me perguntam, né, mas o que é constelação, como é que é isso, como é que funciona? E às vezes na hora que a gente explica, como a gente já trabalha com isso, pra gente é muito óbvio. E a conversa hoje é exatamente para dar alguns exemplos, né, sem citar nomes nem nada, mas dar exemplos de algumas constelações que a gente já viu, que a gente já viveu, que a gente já fez, para vocês conseguirem enxergar essa lei, né? E às vezes vocês podem se identificar ou identificar outra pessoa. Mas o que acontece na constelação, que eu acho muito bacana, não é julgar o outro, né? É exatamente entender como que acontece esse sistema familiar, né? Para poder reorganizar ali e as coisas fluírem. Então nós vamos tentar tirar um pouquinho só da teoria para vocês conseguirem entender e não julgar ninguém e nem a si mesmo. Porque a gente não consegue saber disso, a não ser que faça uma constelação, né, Vivi? Tem uma frase que eu gosto muito, que é de Elvis Presley, mas ela tá na... Só responder ela aqui, pode fazer online, nós vamos falar do nosso trabalho também. Elvis Presley. Dá pra fazer
Totalmente dá para fazer online. Tanto a constelação quanto o atendimento e a constelação ao mesmo tempo, né? Sim. Uhum. Então, a frase do Elvis Presley é: antes de me julgar, ande 1000 milhas em meus sapatos. Né? Assim, e é isso, porque como que a gente pode julgar o outro se a gente não sabe a vivência que ele teve, os pais que ele teve, a história que ele viveu? A gente não pode julgar alguém pelos atos de agora, porque o que eu vivo e o que eu experimento ao longo da minha vida forma quem eu sou. Então, como que eu julgo o outro, sendo que eu não conheço toda a trajetória de vida dele, internamente? Porque a gente pode até saber a história, mas internamente, como é que se passou ali? A gente não sabe, né? É minha prima, oi Fê, obrigada. Eu tô lendo Nós aqui. Nós estamos fazendo. Então vou falar, já que o pessoal está perguntando, nós fazemos um trabalho de parceria. Eu sou psicóloga clínica, né, e coach, e eu gosto sempre de indicar meus pacientes para fazerem constelação. Então eu já indiquei, a vida inteira eu sempre indiquei. Eu tive até paciente que fez o curso de constelação, virou constelador, de tanto que apaixonou pela constelação. E aí, o que aconteceu de um ano para cá, mais ou menos, né, Vivi? A gente teve a ideia de fazer a constelação dos meus pacientes, eu assistindo essa constelação. Porque eu já sei como é que é o processo, às vezes está agarrado ali em alguma coisa, e aí eu chamo a Vivi, a gente faz a constelação, eu assisto e a gente dá prosseguimento. O que costuma acontecer? Encerrar o tratamento, né? A pessoa vem para manter, né, o processo de cura, de tratamento, porque às vezes a pessoa precisa vir toda semana e está naquele problema, e depois que faz a constelação, consegue se posicionar, se colocar no mundo, e aí ela achando onde está o inconsciente ali, né? Exato. Vai no ponto, a constelação é cirúrgica, né? E aí, assim, às vezes ela volta na terapia, às vezes só para dar uma reorganizada, aprender a mudar alguns hábitos e tal, mas a constelação tem esse poder de transformação. E hoje, com a quarentena, nós estamos fazendo online, né, com os meus pacientes. E a Vivi faz a constelação com os pacientes dela, mas tem totalmente possibilidade de fazer online e é riquíssimo. A gente já fez, é muito bom. Tá? Não perde nada. Online, o que eu faço agora, no momento online, eu faço atendimento terapêutico, né, como psicóloga, claro que é baseado também na constelação, e eu sou psicóloga sistêmica. Então, atendimento online como psicóloga, atendimento o nosso, eu, você e as constelações, atendimento de constelação, e também eu estou fazendo um trabalho com a Lúcia, que está aí também, do trabalho da criança interior, que a gente trabalha a criança interior, que é uma constelação que também sou eu, a Lúcia e a pessoa, e a gente é uma constelação focada, né? E a gente olha diretamente para a criança interior. É muito interessante também. E um outro ponto que eu gostaria de falar antes da gente dar prosseguimento para as ordens é que você pode trabalhar qualquer coisa na constelação, né? Então você tem um problema financeiro, você não arruma namorado, ou você quer separar, não está dando certo o relacionamento, não está entendendo, quer progredir na carreira e não consegue, porque as pessoas leem, né, o nome constelação familiar e acham que é só falar de família, né? Então não é. Não mas assim, tá tudo com a família. Porque às vezes, na família. Às vezes você acha que o problema profissional não tem nada a ver com a família, quando você vai ver, tá lá na família, né? Ou às vezes uma doença, né? Tem várias coisas que você pode constelar. Eu tive uma paciente que ela falou, Lília, mas o que eu vou trabalhar? Eu falei, que a gente fala aqui, né? Mas o que? Eu vou falar o quê, né? Do meu irmão, da minha mãe. Aí a questão da pessoa era uma relação amorosa, né? Que tem vontade de namorar e tal. Mas eu posso trabalhar isso na constelação? Pode, porque esse é o ponto X para abrir as questões da família, né? Do sistema familiar. Então a constelação, ela é ampla, viu, gente? Não é só família em si. Você não vai lá, eu quero trabalhar só a questão da minha mãe. Vou deixar o dinheiro para trabalhar na terapia. Tanto é que hoje está até mudando a nomenclatura, a gente está chamando mais de sistêmica, porque ela é sistêmica. Ela não é só familiar, né? A gente, claro que está tudo baseado na família, claro que quando a gente abre a constelação, vai ter sempre a ver com alguém, uma honra a alguém do nosso sistema familiar.
os pais ou antepassados, né, antes ainda, que às vezes a gente nem conheceu, que às vezes a gente nem sabe a história, que a gente está lá honrando eles e repetindo a história. Então eu falo assim, a constelação, ela fala muito que não existe muito livre-arbítrio, que a gente só está repetindo vivências, porque a gente herda, não é só genética, não é só personalidade, a gente herda aquilo que o nosso sistema familiar viveu. Então a gente vai repetindo as histórias, todos os padrões são repetitivos. E aí a gente vai evoluindo a partir do momento que a gente vai falando, não, agora eu vou deixar com eles, porque essa história foi muito difícil, então daqui pra frente eu vou fazer um pouquinho diferente. É assim que a espécie inteira vai evoluindo, porque a gente deixa um pouquinho aquilo pra lá e vem uma pessoa e faz um pouquinho diferente. Passa pra próxima geração assim. E assim vai evoluindo pra frente e pra trás também, né? A gente pode falar um pouquinho da terceira lei para depois voltar na hierarquia? Então, eu tô contrário, mas tudo bem. Então, a última lei, a terceira lei é a lei do equilíbrio de trocas, é o equilíbrio entre dar e receber. Essa lei só serve para pessoas de igual tamanho, que não tem nível hierárquico conosco. Então, assim, entre irmãos, os irmãos entram nessa, são os únicos que entram, que são consanguíneos, mas entram nessa, do equilíbrio. Os irmãos, os maridos, namorados, etc., relações afetivas, relações de trabalho, qualquer pessoa que a gente se relacione, que não seja em nível hierárquico consanguíneo, né? Que não seja pai, vovó e filhos. Que seja só nessa linha de igual para igual. Então, nessa relação tem que haver um equilíbrio de trocas. Uma pessoa dá e espera receber, a outra dá e espera receber, e assim vai havendo uma relação equilibrada de trocas. O que acontece quando existe o desequilíbrio? É quando um dá muito mais do que o outro. Quando esse um dá muito mais do que o outro, esse aqui se sente grande e esse aqui se sente pequeno. E esse aqui se sente indigno. Em dívida, assim. E aí, o que ele quer fazer? Ele quer sair da relação. Então, geralmente, não sempre, tudo na constelação é geralmente as traições ocorrem por causa de quem deu demais acaba sendo traído, porque essa pessoa arruma um jeito de sair da relação. Tanto que você sempre fala, né? Normalmente as pessoas falam assim, nossa, mas eu fiz tudo por ele ou por ela. Né? Fiz tudo pela pessoa, fazia tudo, só faltava adivinhar o pensamento, e ela me traiu, não presta. Justamente, né? por isso. Então, vocês conseguem enxergar exatamente nas nossas falas. Né? Quem nunca ouviu isso? Né? De um amigo, ou você mesmo, nossa, eu fiz tudo pela pessoa e é assim que ele me retribui. Né? Para deixar claro como é que é essa ordem. Da Lúcia aqui, os irmãos têm ordem. Os irmãos têm ordem. Na hierarquia, o primeiro tem o lugar de primeiro, o segundo no lugar de segundo, o terceiro no lugar de terceiro e assim por diante. Mas eles entram na lei do equilíbrio entre dar e receber. Os pais não entram. Então eu vou falar dos pais. Os pais não entram nessa lei. Por quê? Porque os nossos pais, eles nos deram a vida. E por mais que a gente faça pelos nossos pais, a gente nunca vai conseguir retribuir para eles esse bem precioso que eles deram pra gente. Então, como que a gente consegue equilibrar um pouquinho essa relação? Quando a gente tem filhos ou quando a gente vive a nossa vida da maneira mais plena possível. Quando a gente tem filhos, quando a gente tem uma vida profissional muito boa, quando a gente vive bem, quando a gente tem o nosso dinheiro, quando a gente desenvolve na vida e realiza os nossos sonhos. Então, isso é uma forma da gente retribuir, da gente estar pagando a vida que a gente recebeu pelos nossos pais. Mas mesmo tudo isso que a gente faz, a gente sempre vai sentir essa dívida com eles, porque eles deram o nosso bem maior, que é a vida. Eu vou dar um exemplo bem sucinto disso, porque vai ter uma live específica para ela, mas algumas pessoas falam de duas situações, quando é filho adotivo e quando não tem um bom relacionamento com o pai. Ah, como assim, né, que eu vou agradecer e tal. Então, a constelação fala de uma coisa única, de um motivo grandioso de você ser grato pelo seu pai e pela sua mãe, é dele terem te dado o bem mais precioso que é a vida. Independente do que eles fizeram, deixar de fazer, né? É ser grato pela vida. Porque a constelação familiar, constelação sistêmica, vou até mudar, ela não é para julgar ninguém.
Porque isso não faz ninguém melhorar de vida. Porque, por exemplo, né? Fazer um tratamento julgando. Às vezes a mãe deu o filho porque ela não tinha condição de criar, e ela deu uma família, por amor ela fez isso, porque ela achou que naquele momento a família daria mais condição financeira. Ou se a pessoa... julgamento. Ou se o pai ou a mãe é mais agressivo, né, não tem um bom relacionamento, de repente foi o que ele recebeu da vida, né? Também apanhou a vida inteira, né? Nunca teve amor, então ele está oferecendo o que ele recebeu. A gente só dá aquilo que a gente tem. Que recebeu, né? Então a constelação não vem aqui para julgar, né? O que eu acho muito bonito da constelação é isso. Então, resumindo bem, quais são as 3 ordens aí, para o pessoal lembrar? Pertencimento, hierarquia e o equilíbrio entre dar e receber. Então hoje a gente vai focar na hierarquia, que ela fala sobre o seu lugar no sistema, né? Então vou voltar aqui à hierarquia. Então eu esqueci, quando eu estava explicando, eu esqueci de falar dos pais. O que acontece, por exemplo, cada um tem o seu lugar. A avó tem um lugar de vó, a mãe tem um lugar de mãe e a filha tem um lugar de filha. É o que acontece muitas vezes. O que acontece muitas vezes? A filha vai lá e entra no lugar da mãe, da mãe dela. Sim. E aí ela inverte o papel. E aí chega a filha dessa, por exemplo, chega eu e entro no lugar da minha avó, mãe da minha mãe. Aí chega minha filha, vê o lugar faltando, e ela vai e entra no lugar de mãe da minha mãe. Ih, me embolei toda. Mas eu consigo fazer isso com os bonequinhos. Mas é isso. E aí você vai ver num lugar faltando, você vê que sua mãe não teve a mãe dela, você vai lá, por amor infantil, você vai lá e entra no lugar da mãe de sua mãe. Só que aí você está invertendo o papel, e no que você está achando que você vai salvar a sua mãe, você nunca vai conseguir isso, porque o menor nunca vai conseguir salvar o maior, os pequenos nunca vão salvar os grandes. E isso Bert Hellinger fala que é uma arrogância, quando a gente se coloca maior que os nossos pais, quando a gente julga os nossos pais, quando a gente quer tomar conta da vida dos nossos pais. Tem muitas vezes que eu falo com o cliente assim, mas ela fala assim, mas minha mãe não vive sem mim, ela pede tudo pra mim, ela depende de mim, eu tenho que fazer as coisas. Eu falei assim, mas quantos anos sua mãe tinha quando ela teve você? Ela fala, 20 e poucos. Eu falei, como que sua mãe conseguiu viver 20 anos sem você existir na vida dela? Como? E bebezinha, você que cuidava dela? Então assim, ela te criou. Quem é você para vir na arrogância de virar e falar que você, o que essa mãe sabe mais do que ela? Exato. Entendeu? E o legal é que assim, fica no seu lugar, né? Assim, e o cliente entende que eu não tô criticando, xingando ele, né? Fica no seu lugar. É tão melhor quando a gente está no nosso lugar, quando a gente é pesado quando a gente entra nesse lugar de errado aí do sistema. Então também, Vivi, e é inconsciente, porque eu vou dar um outro exemplo de uma mãe que criou a filha e não tinha a presença do pai. O pai existia, né? Tinha contato e tal, mas inconscientemente essa filha ficou no lugar do pai, porque ela achava, isso no nosso processo, né? Ela achava que a mãe precisava daquele amor dela que faltou do pai. Mas a mãe nunca disse isso na vida, inclusive a mãe era super bem resolvida. Então, gente, é inconsciente. Quando a gente sai do nosso lugar, inconscientemente a gente tem comportamentos que nos prejudicam sem que a pessoa tenha pedido nada. Né? Então, quantas vezes vocês não veem assim, um casal que não dá certo porque a filha tá lá tomando conta do pai e não sai, né? Não sai dessa relação, porque ela foi no lugar da mãe. Com o pai. Casada com o pai. Casada com o pai, ela pode casar com aquela filha que briga com a mãe o tempo inteiro, que tá do lado do pai toda hora e disputa com a mãe e tá ali naquele meio. Então a filha que consegue casar, a filha que é filhinha do papai, que a gente chama assim, que tá casada inconscientemente com o pai, ela só casa com o filhinho da mamãe, que tá casado inconsciente com a mãe. Com a mãe. Inconscientemente com a mãe. Então aí casa, e aí os dois podem viver felizes e quer dizer, não sei se felizes, mas eles conseguem continuar juntos. Por quê? Porque ela só tem olhos pro pai dela e ele só tem olhos pra mãe dele. E assim tudo bem. Até que um dos dois perceba que se trabalhe, né? Se autotrabalhe e perceba que, opa, meu marido não me vê.
e aí ela acena e o marido não tá vendo, aí ela sai da relação, né? E o contrário também é verdadeiro. Então, assim, só quando a gente vira adulto, né, e se coloca e volta para o nosso lugar de filha, poxa, não, eu tô aqui casada com meu pai, eu tenho que sair desse lugar. E a constelação mostra nitidamente isso, assim. Nitidamente tem. Então, as inversões de lugares, né? Pode ter N lugares, N inversões. Mas a maioria é a filha no lugar da mãe, ou a filha entra no lugar de esposa do pai. E aí eu vou dizer filha, porque a maioria das minhas clientes são mulheres, mas os homens podem interpretar por eles também. Que também tem homem invertendo papéis. Constelando, e tem muitos homens, graças a Deus, tem muitos homens querendo se trabalhar, tem muitos homens se constelando, tá bem legal, mas ainda, a maioria dos clientes ainda são as mulheres, né? Então, assim, inverte a ordem. Por exemplo, também, entre os irmãos, também tem uma inversão de ordem, né? Às vezes, por exemplo, se tem um aborto no meio dos irmãos aí, por exemplo, o primeiro filho não veio. E aí, ou nasceu e morreu cedinho, sei lá, morreu com 9 meses, 1 ano, uma coisa assim, e essa mãe sente uma dor. Aí vem o segundo. Esse segundo, ele vem carregando esse peso do primeiro e ele quer preencher tudo para a mãe. Então, ele não fica no lugar de segundo, ele fica querendo ficar no lugar de primeiro e segundo. E aí, por exemplo, às vezes já vi casos da pessoa que era gorda, obesa, foi mal, que era obesa, por quê? Porque ela comia por 2, porque como ela estava em 2 lugares, ela comia por 2, né? E aí pode aplicar também na comida, na bebida e etc. É muito interessante isso, né? Quando você fala da inversão de papéis também, que acontece muito, que foi um exemplo que você deu ali no início, do filho ou filha mais velha querer cuidar de todo mundo, né? Como ele recebeu e não tá indo pra, mais nova, não tá indo para a vida, né? Ela fica aqui retribuindo uma coisa que ela podia retribuir fora. Então ela quer escolheu a profissão do irmão, quer falar com a mãe como ela deve agir com o pai, quer, né, ensinar a irmã como cuidar dos filhos e não sei o quê. Então, assim, ela quer se posicionar como a mais velha, só que ela está no lugar de mais nova, a vida dela não vai pra frente. E na hierarquia tem um exemplo assim que eu gosto de dar quando eu faço os grupos, eu pergunto assim para as mães, eu falo assim, você tem 5 filhos, você só tem uma bala, para qual filho você vai dar a bala? E aí elas geralmente a maioria fala assim, ela quer ser mais nova. Não quem precedeu, que foi o primeiro. Então, o primeiro tem um pouquinho mais... como é que fala? Ele tem um pouquinho... Ele tem o direito de receber um pouquinho mais do que os outros. Um pouquinho mais. Não precisa ser mais. Mas não é o último, é o primeiro. É o primeiro. Por quê? Porque para o primeiro tudo é mais difícil. Os pais... nunca tiveram filhos, exatamente. Não sabem ser pais, estão ali experimentando com ele, então eles erram muito mais com o primeiro filho do que com os próximos, né? E ele ali é tipo uma cobaia dos pais, né? Que ele está aprendendo eles estão aprendendo a ser pais, a serem pais. E quando eles vão crescendo, eles vão abrindo as portas para os outros irmãos que vão vindo. Então, quando chega essa última, por exemplo, é uma família de 5, quando chega essa última, tá tudo fácil. Os pais já estão bem mais relaxados, os caminhos já estão todos abertos, então tudo é mais fácil. E eu acho que por isso ele fica nesse sentimento assim, nossa, mas minha vida é tão mais fácil do que dos meus irmãos, que ele quer virar para a família e ficar cuidando de todo mundo. Só que tá errado. Enquanto ele estiver nessa... Vivi, eu fiquei pensando aqui, lembrando de alguns outros casos que eu já atendi, né, às vezes a família valorizar realmente esse irmão mais velho e os outros se sentirem pouco amados, né, aí virar uma guerra, assim. A constelação, ela também pode ser um trabalho de humildade ou de quê? Assim, da pessoa conseguir realmente se colocar no seu lugar,
e parar, às vezes, de querer se colocar no lugar do outro, exatamente para ter essa humildade. Não, eu sou Lília, eu sou a irmã mais nova, eu sou a filha mais nova, eu não sou mãe da minha mãe, eu não sou mãe do meu pai. E essa humildade às vezes vai me fazer ter mais sucesso do que se eu querer me colocar mais importante do que eles, mais importante do que o meu irmão e tudo mais. É um trabalho relativamente de humildade, assim, não? Na hora que você foi falando, eu fui pensando. Não, e é leve. E quando você se coloca no seu lugar, é leve, né? Não sei se... eu só tento falar isso. Nossa, Lília, que alívio. O que eu mais escuto é: nossa, tô leve, nossa, tô aliviado, né? É sempre essa frase final, assim, que o cliente fala. Eu fico muito feliz quando ele diz isso, porque essa é a sensação que ele deve ter mesmo, de leveza. Então, assim, por exemplo, e isso também é uma coisa de você ainda estar na sua criança também, quando você quer disputar, porque os seus pais amam mais o irmão mais velho ou o irmão mais novo, ou quem quer que seja, e você é adulto. Hoje, essa semana mesmo agora. É a criança. Eu falo, gente, ok, os seus pais, às vezes eles têm mais afinidade com um ou com outro. Eles não têm que amar tudo. Eles nunca vão dizer que eles têm preferência, mas a gente percebe que, né, se tem ou se não tem. Mas o assunto é o mesmo, né? Exatamente. Então, assim, nenhum pai não ama seu filho. Não existe pai que não ame o seu filho. Eu vi uma palestra do Décio, do IDESV, que é muito maravilhoso. Ele é constelador há 20 anos, ele tem um conheço ele aqui em Beleza, conhece? Ele é maravilhoso. E ele falou assim, ele tava uma palestra, ele falou assim, quem é que é pai? Aí que levantou a mão, aí ele falou assim, vocês amam seus filhos? Todos falaram, amo. Aí eles falaram assim, e quem te dá o direito de você perguntar, de você duvidar que seus pais te amam? Entendeu? Porque o tapa de luva em todos os pais. Pai ama o filho. Agora, cada um ama do seu jeito. A sua maneira. A sua maneira. Então, assim, quando você tá querendo que seus pais te amem, ou querendo que seus pais te validem, ou querendo que os seus pais... disputando com seus irmãos o amor dos seus pais, você tá na criança. Aí eu vou te mandar pra minha constelação da criança com a luta. Porque você precisa voltar para adulto, porque só adulto resolve a própria vida. Criança fica na vítima, criança fica na cobrança. Ah, papai não me deu, mamãe não me deu, não me deu. Entendeu? É interessante essa forma de dar um tapa de luvas, né? Porque, assim, é como se eu tivesse direito, né? Ah, não, eu amo sim. E tivesse tirando o direito do meu pai e da minha mãe. Né? Não, eu amo sim, mas meu pai e minha mãe também. Você inverte a hierarquia também. Lógico que eu amo, mas eu ponho em dúvida o que os meus pais fazem. Então, tipo assim, eu sou muito melhor que os meus pais. Quando você se julga melhor que os seus pais, você inverte a hierarquia. Você está invertendo a hierarquia. E aí, pegando esse gancho de humildade, toda vez que a pessoa fala assim, não, então eu tenho que perdoar, né, meu pai, né, Vivi? O que você fala? Não, a constelação não existe o perdão, né? A constelação a gente não fala o perdão. A palavra que a gente usa não tem desculpa e não tem perdão. A palavra que a gente usa é sinto muito. Quando eu falo, aí eu gosto de explicar assim. Quando você pede desculpa, é como se você falasse assim, ô Lilian, desculpa, fica aí você com a culpa pra eu ficar leve. Então, quando a gente pede desculpa, é isso. É tipo assim, jogo pra você aí, porque eu não quero ficar pesado. Então, por favor, me desculpa. Então, não existe desculpa. O adulto fala que ele sente muito. Porque aí ele fica com 50%. Eu fiz e sinto muito por isso. Eu fico com 50%, eu assumo meu erro e você fica com seus 50%. E pode ficar de boa ou pode ficar brigar comigo. Mas assim, eu sinto muito. Não existe perdão. E o perdão é uma arrogância também. Ah, eu vou perdoar o meu pai? Não existe perdão aos pais. Não existe. Ok, tem um negócio lá do Ho'oponopono, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo. Mas o perdão aqui, eu não tô falando para não deixar de fazer, porque o Ho'oponopono é muito maravilhoso também. Mas assim, o perdão aqui colocado é nesse sentido, é de assim, eu me livro disso, entendeu? Eu sou maior que você. O perdão é assim, eu sou maior que você, então eu vou te perdoar. Você tá num lugar muito maior do que quando a pessoa tá te perdoando, ela se coloca muito grande.
E é de igual para igual. Quando é os pais, então... E quem está pedindo perdão, às vezes, pode se colocar no lugar de vítima, né? Você falou do Ho'oponopono, eu gosto muito do Ho'oponopono, mas eu já fiz uma pesquisa, eu não sei se você sabe, quando a pessoa fala muito, me perdoe, às vezes a questão não evolui, porque ela fica no negativo do problema. E não vai falar de Ho'oponopono, porque às vezes a pessoa aí não sabe o que é, mas hoje em dia eu indico que as pessoas não falem o me perdoe. Que bom. Né? Falem eu te amo, sinto muito, sou grato. Que são 3 coisas, 3 sentimentos porque que são positivos. Eu acho que é muito melhor, que é o que a gente só usa na constelação, eu sinto muito. E muito interessante que tem um livro de meditação do Bert Hellinger, que teve uma vez que eu estava nesse lugar aí de preciso perdoar, né, hierarquias anteriores. E aí eu abri o livro da meditação do Bert Hellinger e falou assim, e dizia assim: o perdão acontece quando ele não é dito, quando simplesmente você sente no coração que aquilo se foi. É muito melhor, então deixa acontecer, não pede perdão não, deixa a coisa passar que ela se resolve normalmente. E esse sentimento aí de gratidão e de amor que curam, né? Que aproximam as pessoas, né? Mas voltando a essa hierarquia, quando a filha se coloca no lugar de da mãe, vou dar alguns exemplos. É quando a filha larga a vida dela, às vezes não arruma um parceiro, né, ou um outro relacionamento, vai ter alguém querendo entrar aqui, e se coloca como cuidadora da mãe, e aí ela usa essa, é mais ou menos uma desculpa inconsciente, viu, gente, nada aqui é de julgamento, mas usa essa desculpa de a minha mãe não tem alguém para ajudar, né, eu vou fazer pela minha mãe, e a mãe faz alguma coisa, ela fala assim, mas não é assim que lava, não é assim que passa, né, então se quando colocar... você fala tadinha da mamãe, você tá colocando sua mãe lá no chão. Lá embaixo. E você grandona, tipo, tadinha da mamãe, tadinha, pode ser dito. Não pode ser dito. Você tem alguns exemplos para poder falar sobre do que pode da hierarquia? Do que pode acontecer, do que pode os emaranhamentos que podem causar, que o desrespeito à hierarquia pode causar? Pode causar. Nossa, eu pensar aqui, é muita coisa. Pode ser isso, primeiro, a pessoa que ela tá fora do lugar dela não tá olhando para a própria vida dela. Então, mas aí pode ser N coisas. Ela pode ela pode se dar bem financeiramente, mas não conseguir um relacionamento de jeito nenhum. Ou ao contrário, ela pode... Cada um vai seguindo, não sei qual é a forma, mas cada um vai vendo do seu jeito. Mas o alicerce daí a pessoa não está olhando para a própria vida. Se ela não está olhando para a própria vida, ela está no lugar errado dela, então ela não consegue fluir na vida. Eu posso dar um exemplo, aquele meu exemplo dos abortos? Pode. Então, pode. Eu vou dar um exemplo. Eu falo sempre isso porque... Só dá uma olhada na hora, porque o meu celular tá com um problema, a hora que tá diferente. Não dar tempo de despedir, tá? Acho que faltam uns 7 minutos. Deve faltar uns 8, porque eu entrei depois um pouquinho. Ah, tá. Só pra gente ter tempo de despedir. Tá. Então, assim, eu vou dar um exemplo meu próprio, porque aí eu posso falar com propriedade do que aconteceu comigo e é meu e eu não tenho importância de falar isso. Então, assim, quando eu conheci a constelação, meu pai me disse que ele fez abortos antes de mim. E aí ele não sabia nada da constelação, ele não sabia do que se tratava e tal, e por acaso ou não, ele me conta isso. E eu falei assim, nossa pai, quantos abortos? Aí ele falou, acho que muitos, mais de 10. Aí fui fazer uma constelação sobre isso, a gente foi ver, pelo número, parece que foram 13. É assim que a gente sentiu na constelação. E aí...
com outras mulheres de relacionamentos. Meu pai sempre namorou bastante, e aí ele tinha os relacionamentos e aconteceu. Sem julgamentos, isso não existe julgamento na minha vida em relação a isso. Então, o que acontecia? Eu abortei minha profissão muitos anos. Eu fui para várias vertentes. Então, o que mais? E aí, eu não estava no meu lugar de filha. Por isso, assim, quando eu não estava no meu lugar, eu agia como a primeira filha. Só que, na verdade, eu era a 14ª. Quando meu pai me fala o lugar que eu era, aí minha vida começou a fluir. É natural, né? E a leveza é natural. Foi voltando. E eu fui emagrecendo. Nessa época eu emagreci 18 quilos. E o meu irmão, que é depois de mim, emagreceu 32 quilos. Então a gente emagreceu muito, porque o peso saiu de verdade, né? Sim. Após isso. E minha vida começou a fluir totalmente. Totalmente, foi tudo fluindo. Trabalho. Era muito difícil trabalhar, batalhava. Agora é fácil, flui. Por quê? Porque eu estou agora no meu exato lugar. Então, a constelação, ela mostra pra gente o lugar da gente. Quando a gente está no nosso lugar, a vida flui. Se a gente está no lugar de nossa avó, a gente não está olhando para nossa vida. E a gente não está no nosso lugar. E nossa vida não flui. Às vezes pode fluir numa área, mas pode não fluir em outra. Entendeu? E assim vai. Então, assim, quando você está lá olhando para sua mãe, ou quando você está julgando a sua mãe, você não está olhando para sua vida, você está virada para trás olhando para sua mãe e julgando a sua mãe. Eu vou dar um exemplo disso, do julgamento, exatamente disso. De pessoa, por exemplo, que julgava o pai, ficava, né, assim, no lugar de julgamento do pai, então se colocava superior a ele. E o casamento não fluía porque a mesma coisa que fazia com o pai, fazia com o marido. Então, acaba que quando você sai do seu lugar e começa a julgar o pai, né? Assim como... Então, assim, você faz a parceria com sua mãe para julgar o pai o tempo todo. Acaba que você faz a mesma coisa na história que você está criando. Então, se você não sair desse lugar, não ficar na sua posição, você acaba repetindo aquelas histórias por não estar no seu lugar certo. Né? E onde que cura isso? Da relação lá com o pai. Porque os relacionamentos vão só repetindo padrões. Pode perceber aí que todas as pessoas que têm questões aí com os pais, ela vai repetir nos relacionamentos. Ou em outras áreas, com o chefe, né? Nas outras relações. Aquilo vai se repetindo na vida. Vai se repetindo para todo mundo, né? Agora, Vivi, eu sempre estou pedindo, né, para as pessoas deixarem uma mensagem em relação à conversa que a gente está tendo, essa conversa terapêutica, e eu acho muito interessante, às vezes, a gente conseguir fechar falando dessa cura aí que você falou, né? Como é que você trabalha isso? Igual você falou no início, pedindo licença com todo respeito, né? E o amor, humildade, que a gente sempre começou com amor, humildade, honrando os nossos pais. Honrando o pai, sempre com esse amor aí, para fazer diferente, né? Qual mensagem que você poderia passar para as pessoas em relação principalmente a essa ordem do amor, de hierarquia, para a gente, às vezes, fechar aí essa nossa conversa, para abrir para uma próxima, falando de uma outra ordem do amor. Você pode deixar uma mensagem pra gente? Então, a mensagem é assim, não julgar os pais. Ficar no seu lugar é muito melhor do que qualquer outro lugar que você queira ocupar, porque o nosso lugar é o nosso lugar. E é muito bom quando a gente está nele e a gente flui estando no nosso lugar. E qualquer outro lugar que não pertence a nós. E vão causar todos os nossos emaranhamentos. Então, respeite, honre a vida, não julgue, seja grato e fique no seu lugar. É leve. Não queira trabalhar os problemas dos seus pais, né? E nem resolver, sabe? Salvar os seus pais. Porque você é pequeno e eles são grandes. Você nunca, por mais que você queira salvar os seus pais, você nunca vai conseguir. Nunca. Porque você é pequeno e eles são grandes.
consta. Ai, Isso alivia também. Isso também é uma delícia de ouvir que você fala assim, não, minha mãe dá conta. Eu não tenho que ficar fazendo isso por ela. Ela dá conta. Ela veio antes de mim. Ela me criou, entendeu? Ô, gente, dá alívio, porque assim, os pacientes falam, né, dessa experiência, falam, nossa, Lília, as coisas ainda precisam melhorar muito, né? Eu vou falar com vocês que não é um milagre da noite pro dia, né? Do dia pra noite, mas eles falam assim, olha, ainda tem que melhorar, ainda tem que aprender a falar algumas coisas, a me posicionar de outras formas, mas tá mais leve minha relação com fulano, né? Das experiências que a gente teve, então assim, se era um problema com o pai, fala, nossa, muito mais leve minha relação com meu pai. Se era um problema com o irmão, nossa, tá muito mais leve. Então assim, né? Deixa eu só fechar com um negocinho aqui rapidinho que é importante falar, porque o trabalho da constelação, ele é 50% do constelador e 50% do cliente. Então, assim, qual que é o trabalho do constelador? É encontrar onde está a raiz da questão do cliente. Encontrando ali, a partir do momento que o cliente vê onde está a raiz da questão dele, aí o cliente precisa trabalhar. O que é ele trabalhar? É ele mudar a postura, é ele mudar a forma de tratar, a forma de pensar, a forma de agir nas relações dele. E aí eu entro, né? Na clínica. Que você vai orientando, né, na terapia. Porque a pessoa tenta mudar e aí algumas coisas voltam a acontecer, então a gente fica oscilando, mas sabendo a causa ali. E eu adoro falar isso também, que é um processo, você tem que se perdoar. Por exemplo, você tem 40 anos, então você vai mudar um padrão de comportamento que você tem há 40 anos. E não é do dia pra noite. É difícil, não é facinho não. O povo acha que fez constelação, a vida vai pegar a fadinha com a varinha de condão e mudar a vida. Não é. É um trabalho árduo do constelador para achar e do cliente para aplicar aquilo na vida e mudar suas posturas. E a mudança é muito difícil. Mudar um padrão repetitivo de comportamento é muito difícil. Mas é mais fácil do que quando você não sabe de onde que vem. Você fica assim, gente, mas por que eu faço isso? A pessoa fala assim, Lília, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não consigo fazer. Aí chega na constelação, a pessoa, opa, eu sei o que eu tenho que fazer, mas como que eu vou fazer isso, né? Assim. A constelação te fala o que você tem que fazer. Então, pelo menos assim, eu tô tentando, eu não consigo ainda, mas eu tô tentando. E aí assim você vai até chegar lá. Simplesmente transformador. Vivi, eu vou encerrar, porque eu acho que tá de uma vez. Então ótimo. Eu queria te agradecer. É sempre muito, muito rico, maravilhoso as nossas conversas. Eu espero que as pessoas tenham gostado. Aguardem os próximos. E muito obrigada por todo carinho, por todo respeito. Eu falei ontem que eu tenho chamado pessoas que amam o que fazem e que amam e respeitam as pessoas que trabalham com ela, né? Você respeita e admira muito seus pacientes, eu também. Então a gente tem uma sintonia nisso daí, por isso que eu acho que flui bem. Então eu queria te agradecer por ter participado dessa conversa. 27. Um beijo, gente. Um beijo, eu agradeço a todos também. Qualquer coisa, entre em contato no direct ou na bio que tem nossos contatos. Obrigada, um beijo, foi lindo. Obrigada, Lília. Amo você. Muito obrigada também. Gratidão. Tchau, Rodolfo. Tchau, Vanessa. Tchau, gente. Beijo, gente. Que lindo, gratidão.